E aí, tudo bem com você? Sejam muito bem-vindos a mais um New Coffee, mais uma live, hein? Olha que alegria estar aqui com vocês. Você que tá rolando o feed aqui, ó, calma, não passa essa live ainda. Fica aí até o final, porque hoje nós vamos falar sobre atitudes positivas para você começar bem o ano, né? Estamos bem no início do ano. Deixa eu fixar esse comentário aqui. Vou fixar esse comentário aqui, bora lá. Ativando o reino de Cristo. Sejam muito bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui. Tô começando a live agora, deixa eu compartilhar aqui com os meus contatos. Bora trocar uma ideia aqui, bater um papo, tomar um café. Vamos falar sobre atitudes positivas para começar bem o ano. Deixa eu compartilhar aqui com os meus contatos, chamar a galera para vir para cá. Mais uma live, mais um ano se iniciando. Olha só, completamos um ano de live aqui todos os dias, 8 horas da manhã, trazendo um conteúdo muito top de crescimento e desenvolvimento, falando um pouco da palavra de Deus, né, trazendo o reino também, olha aí, trazendo o reino aí para tudo que a gente faz. Claro, não tem como tirar Deus das coisas que a gente faz, né? A gente pode até não querer falar de Deus, mas tirar Deus das coisas que a gente faz é algo praticamente impossível, porque Deus está presente na minha vida o tempo todo, Deus está presente nos meus projetos o tempo todo, então não tem como não falar do reino, não tem como não falar de Deus nas coisas que eu faço. Inclusive as pessoas até perguntam, né, como que faz para reconhecer, para entender a voz de Deus, porque todos os meus projetos, tudo que eu faço tem um direcionamento de Deus, né? Eu sempre tenho escutado a voz de Deus, o direcionamento dele, e algumas pessoas até perguntam, né? Nossa, como que faz para entender essa voz? Como que faz para reconhecer essa voz de Deus? Eu sempre falo para as pessoas, olha, para você entender a voz de Deus, para você reconhecer a voz de Deus, o que você precisa é intimidade com Deus. William, bom dia. Luiz, bom dia. Sejam bem-vindos. Estamos ao vivo em mais um New Coffee, começando mais um dia, né? A gente começou a semana ontem com as lives e hoje eu quero falar sobre algumas atitudes positivas que podem ou que vão ajudar você a começar bem o seu ano. Eu sei que o início do ano, né, é sempre um momento de reflexão, onde as pessoas fazem os seus planejamentos. Aliás, eu quero já estender o convite para vocês aqui. Hoje à noite, às 19h30 horas, Patrícia, bom dia. Às 19h30 horas, eu vou fazer uma aula, tá? Uma aula pelo Zoom, dando dica para vocês aí como que faz para você montar um planejamento para esse ano de 2023, tá? Já fica o convite estendido aí para vocês. Se você não sabe como entrar, entra em contato comigo ou entra no link da bio aqui, cai para dentro de um grupo chamado Desenvolvimento Pessoal, e nesse grupo eu compartilho os links aí com vocês. Vereador Gilberto, bom dia. E a gente vai começar bem esse ano, né? E é importante que a gente tenha essa questão do planejamento, né? Os seus planos, suas metas. Feliz ano novo para você também, Patrícia. E senão a gente não consegue avançar. A gente está fechando, dia 2 a gente fez um ano de live todos os dias aqui no Instagram. Então, milhares de pessoas passaram aqui pelas lives, né? Milhares de pessoas foram atingidas pelo conteúdo, por tudo que está sendo gerado, né? Centenas de pessoas passaram aí pelo processo da mentoria, centenas de pessoas passaram pelos eventos que a gente fez nesse ano de 2022 e agora a gente eu comecei esse ano de 2023 já com um planejamento em dia. Antes de finalizar o ano eu já tinha organizado o meu planejamento e eu tenho orientado as pessoas que eu mentoro em relação a ter um planejamento, né? A ter uma organização sobre isso. E é isso que a gente faz nesse início do ano. Né? Todas as pessoas que já começaram a avançar, que já começaram a crescer, elas têm um planejamento para tudo isso. Né? E para você que não sabe como fazer esse planejamento, hoje à noite eu vou dar uma aula, depois você entra em contato comigo ou entra no link da minha bio aí, cai para dentro de um grupo de WhatsApp, porque daí eu passo as informações lá. Mas de qualquer forma, né, nós precisamos de algumas atitudes positivas para esse ano de 2023, para esse ano que está iniciando. Eu tenho certeza que você não quer ter os mesmos resultados que você teve no ano passado.
Aí você pode falar para mim assim: ah, mas meus resultados o ano passado foram bons. Legal, parabéns. Mas você quer os mesmos resultados ou você quer melhorar os seus resultados? Aí você pode também falar para mim assim: poxa, o ano passado foi um ano muito ruim para mim, eu tive muitas percas, eu errei muito, eu falhei muito. Parabéns! Você teve a oportunidade de aprender muito o ano passado e agora é hora de você escrever uma nova história, de você fazer um ano diferente e gerar resultados diferentes. E esse é o principal objetivo, que você cresça, que você aprenda com os seus erros e com as suas falhas. Então tá tudo certo. Eu não tive erros, eu não tive falha o ano passado, eu não consegui sair do lugar, é porque você não arriscou. Você não teve erros, você não teve falha e você não teve resultados, é porque você ficou numa zona de conforto. Você só fez aquilo que estava programado, você fez as coisas automáticas. Então você não teve a possibilidade de errar, você não teve a possibilidade também de acertar. Modo automático. Você fez o que um robô faria. Nelson, bom dia, seja bem-vindo, meu amigo. Bom ter você por aqui. Você só fez o que um robô faria, que uma máquina faria. Então você não teve a possibilidade de errar e você também não teve a possibilidade de acertar e por isso você não gerou resultados. Tá? Eu tenho falado sempre aqui para as pessoas. Quando você quer algo diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Então, se você não quer os mesmos resultados de 2022, agora em 2023 você não pode fazer as mesmas coisas que você fez em 2022. Você tem que fazer coisas diferentes. Através disso você vai gerar resultados diferentes. E se você quer coisas maiores, você precisa fazer coisas maiores para que você gere resultados maiores. Quando você faz coisas grandes, você gera grandes resultados na sua vida. Eu não canso de falar sobre os meus livros aqui. Ó, esse daqui foi um confronto desse. Quando eu entendi que eu não estava fazendo nada de grande, estava esperando um resultado grande, esperando que alguma coisa grande acontecesse do nada, sem eu estar fazendo nada de diferente, sem eu estar fazendo nada de grande na minha vida. Estava esperando um resultado grande e esse resultado grande não acontecia. E eu estava culpando quem? As outras pessoas que não davam oportunidade. Eu estava culpando Deus porque não fazia com que as coisas acontecerem, até chegar um momento que eu tive que entender que o principal responsável pelo meu fracasso e pelo meu sucesso era apenas eu. E que eu tinha que fazer aquilo que era natural e que o sobrenatural, aquilo que eu não conseguia fazer, aquilo que estava além da minha capacidade, além das minhas forças, era Deus que ia fazer. Aquela porta que eu não consigo abrir, tocar no coração de outras pessoas, era o papel de Deus fazer. Colocar as pessoas certas no meu caminho era o papel de Deus fazer. Fazer as conexões era comigo, mas preparar todo o ambiente, tocar o coração das pessoas, esse era o papel de Deus e isso continua sendo o papel de Deus. E às vezes a gente fica esperando que Deus faça aquilo que nós temos que fazer, transferimos essa responsabilidade para Ele, deixamos de agir esperando que o sobrenatural aconteça e aí nós nos decepcionamos diante do percurso. A Ativando o Reino falou aqui, ó, quem não faz já está no erro. Erre muito, nunca nas mesmas coisas. Exatamente. Qual é o entendimento que eu tenho com isso e que eu carrego para a minha vida? E que eu ensino aqui para as pessoas que eu mentoro? É o seguinte, todos nós estamos passivos de erro. Tá tudo certo. Nós vamos errar, nós erramos, nós somos falhos, né? Nós somos pecadores. Enfim, mas você pode errar num planejamento, você pode errar num projeto, você pode errar num percurso, você pode errar. Vai acontecer, tá? Você não está livre dos erros, livre das falhas. Em algum momento da sua vida você vai acabar errando e está tudo certo. O que é importante nisso? Martins, bom dia. O que é importante nisso tudo? É a viração de chave que você faz. É virar a chave o quanto antes possível, o mais rápido possível nesse processo. Né? Virar essa chave ali. Como que vira essa chave? É você aprender com esse erro, é você aprender com essa falha, com aquilo que deu errado, virar essa chave, não ficar batendo em cima desse erro, insistindo em cima desse erro, né? É você pegar aquilo ali,
ver o que aconteceu para você chegar naquele ponto do erro, aprender com aquele erro, aprender com aquela falha, e aí você já partir para outro projeto, para você partir para outra etapa, você fazer aquilo que precisa ser feito. Errei, falhei, preciso pedir perdão, preciso pedir desculpa, vou lá, conserto, faço o que tem que ser feito, aprendo com tudo aquilo e viro a chave, né? Parto para outro lado e já continuo entregando a minha força, entregando a minha energia nos projetos, nas outras coisas que faz sentido. Posso ter a possibilidade de errar lá na frente? Tenho a possibilidade de errar lá na frente. Mas o que acontece? Eu não vou errar da mesma forma que eu errei aqui. Gislânia Lucas, bom dia. Muito bom ter vocês aqui. Então assim, quando eu aprendo com aquele primeiro erro e eu parto para outro plano, para outro projeto, e eu erro naquele outro plano e outro projeto, não pode ser os mesmos erros que eu tive aqui, porque senão eu não tive nenhum tipo de aprendizado aqui. Quando eu aprendo aqui, eu, Nil, entendo que aquele erro, aquela falha, ele deixa de ser um erro, ele deixa de ser uma falha. Não estou dizendo que você vai ficar isento das consequências daquilo que você fez, nada disso, tá? Mas quando eu aprendo com aquilo, com aquele erro, com aquela falha, ele deixa de ser um erro, deixa de ser uma falha e passa a ser um aprendizado para mim. Então o que eu preciso fazer a partir daí? Eu não posso errar da mesma forma que eu errei. Eu posso errar de forma diferente. Porque eu não conheço, é desconhecido. E quando eu não conheço, eu tenho essa possibilidade de errar. E assim vai ser esse ano de 2023 para você. Vai ser um ano de erros, vai ser um ano de acertos, vai ser um ano de crescimento, vai ser um ano de aprendizado, vai ser um ano onde você precisa fazer diferente do que você fez o ano passado. Se você fez coisas boas que gerou resultados bons, pegue isso, mas pegue também aquilo que você fez que não gerou bons resultados e intensifique junto com isso. Coloque isso como um combustível para que você possa decolar, ó, o foguete, ó. Você possa decolar. É isso que você precisa fazer, aprender. Quando nós estamos abertos ao aprendizado, você vai ver que fica muito mais fácil durante o percurso, porque você está aprendendo em tudo que você está fazendo. Olha, eu falei na minha mentoria ontem o seguinte, uma coisa bem interessante. Eu não esperei virar o ano para retomar a minha rotina de atividade física, tá? Então assim, eu gosto muito de caminhar, eu pratico esporte, sou formado na área de educação física, mas sempre, a minha vida toda, o que mais pegava comigo era a parte de correr, tá? Eu corro dentro do futebol, jogo futebol 1 hora, 2 horas, enfim, eu gosto de correr dentro do futebol, mas correr na rua, correr numa esteira, para mim, sempre foi algo que eu tive que dedicar muita força, muita energia. Quando eu fazia futebol, a parte mais difícil para mim era o treino físico do futebol, porque não era uma coisa que eu gostava de fazer, que me trazia alegria, porque para mim, para o meu perfil, é rotineiro. Sabe, é uma coisa que é a mesma coisa, tem que fazer, e eu gosto de fazer coisas diferentes e tal. E dentro da área de educação física hoje eu entendo que eu tenho outras alternativas que eu possa trabalhar essa parte de movimentação. Enfim, mas eu tô compartilhando com você uma coisa que para mim não é uma coisa prazerosa, é uma coisa que eu tenho que dedicar força, energia, eu tenho que ter muita força de vontade para correr, por exemplo, para sair na rua e correr. Caminhar eu vou tranquilo e tal. Mas eu sei o que eu preciso fazer, como que eu preciso fazer, até mesmo pela formação. Então, ontem aconteceu algo comigo, de uma negociação que eu tive que ter comigo mesmo. Uma negociação que eu tive que ter com o meu corpo. Tudo é útil, até o ruim pode ser usado para o bem, se você conseguir, né, fazer a conversão. Exatamente. Se você aprender com isso, você vai utilizar. E foi exatamente o que aconteceu comigo nesse percurso. Então eu saí ontem, né? E aí eu comecei, ontem não, já tem uns dias, né, que eu venho fazendo isso, e eu venho acrescentando aí a corrida, né? Porque eu preciso mudar algumas coisas aí na minha rotina e tal. E aí eu comecei. Júnior, bom dia. Como que foi esse processo? Eu estava lá, né? Eu comecei a correr e aí o meu corpo sempre mandando mensagem para mim, olha,
Não, não corre não, não corre não. Não, você já está cansando, olha, vai começar a dor e começa aquele processo para entrar em desistência. E o que, que eu fiz? O primeiro dia que eu voltei, que eu comecei a correr, eu estabeleci um alvo. Falei, olha, eu preciso chegar naquele ponto nesse primeiro dia de corrida. Então eu comecei um processo de negociação. E aí eu comecei a corrida para chegar naquele ponto que eu tinha definido. E o meu corpo, ele entendeu isso. O meu cérebro entendeu isso. O meu cérebro entendeu. Opa, eu tenho um objetivo hoje, então eu preciso chegar só até aquele ponto. E o meu cérebro, ele parou de querer me sabotar. Você está entendendo? Eu quero que você entenda o que você precisa colocar no seu ano, tá? Nesse ano que você está entrando. O meu cérebro começou ele desistiu de me sabotar. Ele falou, não, eu tenho um objetivo, é curto, é pequeno, beleza, vamos lá. Continua correndo. E eu continuei correndo. E foi fácil chegar ali naquele objetivo. E eu parei de correr naquele objetivo, porque eu tinha estabelecido até aquilo ali. Eu falei assim, agora eu vou aumentando gradativamente. Então, eu atingi aquele objetivo que eu tinha colocado, eu negociei com o meu cérebro e eu alcancei aquilo ali. E beleza, e eu continuei o meu percurso, mas não correndo. Eu continuei agora o meu percurso caminhando, porque eu tinha atingido o objetivo que eu tinha estabelecido como corrida. O que eu quero que você entenda? Às vezes, para você atingir um objetivo, você vai ter que fracionar isso. Você vai ter que colocar metas menores nesse percurso para que você alcance essa meta menor, para que depois você alcance outra meta um pouquinho maior e para que você alcance outra meta um pouco maior. Você está conseguindo entender? Se vocês estão conseguindo entender, coloca aqui no comentário aquele foguetinho aqui para eu saber que você está entendendo. Porque esse é o nosso ícone principal, né? O foguetinho para saber que você está decolando, você está entendendo o que está sendo falado aqui. E aí o que aconteceu? No outro dia, eu falei, olha, eu preciso aumentar um pouquinho mais. Então eu vou atingir o alvo que eu atingi ontem e eu vou passar dele tantos metros. E o meu cérebro, ele já não começou a sabotar mais. Porque ele sabia que eu tinha aquele objetivo, que era o mínimo que eu podia chegar, e depois eu tinha mais um percurso que eu tinha definido ali e que eu tinha que chegar até lá. E aí eu fui trabalhando esse processo. Eu passei facilmente o objetivo que eu tinha colocado primeiro, avancei aquela quantidade que eu tinha colocado. Alexandro, bom dia. Que eu tinha colocado como meta. E quando chegou aquele local que eu tinha colocado como meta, o meu corpo começou a pesar. E o meu cérebro começou a dizer, chegamos no objetivo que você tinha colocado, beleza? E eu entendi, eu falei, opa, eu defini isso daqui, então agora eu continuo caminhando aqui porque eu tive um processo de evolução de ontem para hoje. E eu comecei a fazer isso todos os dias. Eu comecei a fazer isso. Comecei a aumentar um pouquinho de cada vez. É o que eu falo aqui para as pessoas que acompanham na live. É o fato de você crescer 1% todos os dias. A maioria das pessoas quer mudar de forma radical. A maioria das pessoas querem como a gente está colocando, atitudes positivas aqui, né, para um bom ano, mudar a sua rotina de forma radical. E daqui a pouco você não vai conseguir acompanhar a sua rotina de forma radical. A não ser que você seja uma pessoa que precise de um forte impacto emocional para que você tenha uma mudança. Mas a maioria das pessoas não funciona dessa forma. E aí o que aconteceu? Quando foi ontem, eu comecei o processo de corrida. Eu já tinha estabelecido o primeiro alvo, o segundo, o terceiro e tal, e fui e ultrapassei esse processo. E quando estava definido aonde eu iria parar, o que eu fiz? Eu mudei a rota. Eu mudei o caminho. Eu fui por outro caminho. E o meu... É incrível o que eu tô falando pra você. O meu cérebro, ele começou a falar assim, cara, não tô entendendo nada. A gente tava programado de ir pra lá, agora você veio pra esse outro lado, vamos parar. O meu cérebro começou a falar isso pra mim. E eu falei pra mim mesmo, você sabe que eu não vou parar. E aí o que aconteceu? Automaticamente o meu cérebro deu um comando e começou a doer os meus pés. Começou a doer os pés pra eu entrar num processo de desistência. E aí o que acontece? Eu falei para o meu cérebro, você sabe que eu não vou parar. E o meu cérebro já fala, então coloca um alvo, coloca um local até onde a gente vai. E eu defini um local. Na hora, é incrível, na hora, o que aconteceu? A dor no pé, ela cessou. Na hora, a hora que eu defini o local, eu falei, eu vou até aquele determinado local ali. Porque eu tinha mudado a rotina, eu estava indo bem além do que eu já tinha planejado.
E na hora passou a dor no pé. E quando eu fui chegando naquele local, o cérebro já entendeu. Você não vai parar. Até onde você vai? E o cérebro começou a dar sugestões de locais para eu poder parar. E eu aceitei uma dessas sugestões. Eu falei, então eu vou até ali. E de repente eu paro. E aí eu entro, eu tô falando de mim entrando nesse conflito comigo mesmo. É muito doido quando você faz isso. Eu negociando com a resistência que eu tenho de algo que pode se tornar prazeroso, pode se tornar uma rotina, mas é uma coisa que eu não gostava, não queria fazer, o meu cérebro não quer fazer, porque mexe. E às vezes, para você ter um resultado, você vai precisar fazer coisas que você não gosta de fazer, mesmo se você sabendo, olha, é difícil para mim fazer isso, eu preciso aplicar mais energia, eu preciso aplicar mais força, eu preciso dedicar mais tempo para isso. Então, se você quer ter um resultado grande nesse ano de 2023, você vai ter que fazer coisas que você não está acostumado a fazer, ou coisas que você não gosta de fazer, para gerar aquele resultado que você precisa gerar. Mas você tem que ter o quê? Um autoconhecimento, você tem que ter um autocontrole. Um autocontrole na sua vida. Quem que é? Quem que é que define aí o que você quer? É você? Ou você vai se deixar levar por fatores externos? A gente tem que ter essa tomada de consciência. Então, para ter essas atitudes positivas e começar bem o ano, né, você tem que fazer um balanço pessoal. Esse é o primeiro ponto para você, é um balanço pessoal. É saber o que te impediu de conquistar as coisas, os seus objetivos nesse ano que passou. O que travou você? Tenho falado muito sobre essa questão do travar, do despertar. Aliás, né, para quem ainda não conhece meu livro, o primeiro é esse aqui, ó. Destravei e agora? Como fazer a diferença na vida de outros. E o segundo livro é esse aqui, ó, é o Destravar Espiritual. E o terceiro, que vai sair agora no início do ano, é Imparável. O nome dele é Imparável. Por quê? Eu me inspiro em pessoas como vocês que não param. Eu cerco de pessoas, eu fico observando pessoas que dedicam a força, a energia em determinadas coisas, e eu fico modelando, eu fico avaliando algumas áreas em onde as pessoas não param, onde elas servem de exemplo para outras pessoas, e eu pego isso para mim. E esse livro está muito top de conteúdo, porque ele fala sobre imparável. E várias pessoas perguntam, cara, você não para? Eu falo, não tem opção de parar. Tia Maria, bom dia! Então, o primeiro passo para você é fazer um balanço geral. Você vai precisar negociar com as suas forças muitas vezes. Você vai precisar negociar com a preguiça, você vai precisar negociar com a procrastinação, você vai precisar negociar aí com alguma coisa que está roubando a sua força, que está roubando a sua energia. Você vai ter que fazer coisas que você muitas vezes não gostaria de fazer para gerar o resultado que você queria. Se você ainda não gerou o resultado que você queria, é porque você não fez aquilo que precisava ser feito para gerar aquele resultado. É isso aí. Então, entenda isso. Defina, faça aí um balanço pessoal, entenda quais são as suas limitações, quais são os seus pontos fracos e comece a trabalhar em cima disso. O segundo ponto é você definir projetos. Vânia Figueiredo, bom dia, seja bem-vinda. O segundo passo é você definir seus projetos. Tá? Você precisa definir, você precisa ter bem definido o que você quer conquistar nesse ano de 2023. Então, você quer ter atitudes positivas para começar bem o seu ano? Defina os seus projetos. Por que você tem que definir os seus projetos? Aqui, ó, aqui atrás, atrás da porta, que é a frente de onde eu tô, aqui no meu estúdio, tem um quadro com metas de médio e longo prazo. Inclusive, eu estou aqui já com a caneta para poder atualizar, porque tem coisas que já foram cumpridas o ano passado, a gente já alcançou essas metas o ano passado, e agora eu preciso tirar as que já foram alcançadas e inserir novas metas. E algumas metas que estavam ali de longo prazo, elas já não são mais de longo prazo, elas passaram a ser metas de médio prazo, e eu preciso definir outras metas de médio e de longo prazo para que a gente consiga trabalhar nesse processo. Então, você precisa definir seus objetivos para esse ano. Ativando o Reino de Cristo falou aqui, ó. Você está entrando no governo no Santo dos Santos, quando domina o cérebro e depois é subir de glória em glória. Então, existem
existem processos, né? Existem passos a serem dados e você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Não tem jeito. Você precisa fazer aquilo que precisa ser feito. Essa é a palavra real. A segunda dica é defina seus projetos, porque se você não definir os seus projetos... Ó, uma frase que eu tenho dito aqui e que é muito conhecida por vocês aí, eu creio, é: quando você não sabe para onde você vai, qualquer lugar para você tá bom. É isso mesmo. Se você não parou para analisar isso, é assim que funciona. Quando você não sabe para onde você vai, quando você não tem um destino definido, qualquer lugar para você tá bom. Tá tudo certo. Porque você não tem um alvo, você não tem um objetivo, você não definiu seus projetos. Então, qualquer coisa que aparecer para você ali, tá bom, tá tudo certo. Isso acontece com as pessoas que estão desesperadas, por exemplo, por um emprego, né? Que precisam urgentemente de um emprego e tal. O que acontece? A pessoa chega lá e fala assim: qualquer coisa que você me arrumar. Por quê? Ela não está focada no trabalho que ela vai desenvolver ali, num plano de carreira. Ela está focada que ela precisa trabalhar e ela precisa do salário. Douglas, bom dia. Seja bem-vindo. É isso. Ela precisa trabalhar de alguma forma porque ela precisa do salário no final do mês. Então ela não se importa com o que ela vai fazer. Qualquer coisa que você me arrumar tá bom, porque o meu objetivo principal é o salário no final do mês. Agora, quando você tem tempo, quando você está ali de repente no seguro-desemprego, quando você tem uma reserva de emergência, um planejamento, alguma coisa, você não aceita qualquer coisa. Você vai entregar o seu currículo para áreas específicas, para aquilo que você gostaria de trabalhar. Mas por quê? Porque você tem os seus projetos definidos. Ter objetivo ou objetivos é parte importante da vida de qualquer pessoa. De qualquer pessoa. Porque é isso que nos motiva a viver e superar os desafios. Quando você tem um objetivo, quando você sabe para onde você vai, não é qualquer lugar que vai te agradar, não. Quando você sabe para onde você vai, não é qualquer oferta que vai tirar você do caminho, sabe por quê? Você tem um objetivo definido. Olha, o meu objetivo no final desse ano é fazer isso, é conquistar isso, é viajar, é palestrar, é fazer eventos, é escrever meu livro, enfim. Eu não sei qual que é o seu objetivo, mas quando você tem esse objetivo, não vai ter nada que vai te parar, nada que vai te travar. Não é qualquer coisa que vai tirar da direção de você alcançar aquele objetivo. Porque você definiu uma meta. E existem estudos que comprovam que pessoas que têm propósito, as metas, os objetivos, eles estão alinhados nisso, né? Quando você entende o seu propósito, você já sabe quais são as metas e objetivos que você tem que cumprir durante o ano para você estar dentro do seu propósito. Estudos científicos já comprovam que pessoas que têm propósito de vida vivem mais. Estudos já comprovam isso, não são palavras minhas, tá? Pesquisas científicas, você pode dar um Google aí e procurar para você ver. Por isso é importante, Everton, bom dia. Por isso é importante você definir os seus projetos, você saber o que você quer fazer nesse ano de 2023. Porque senão vai ficar vago. Senão você vai ficar vagando aí, ó. Tipo, vamos deixar aí a vida me levar? Vamos deixar aí as coisas acontecerem? Olha só, você não vai para lugar nenhum. Você não vai produzir. Você não vai ser uma pessoa que vai crescer nesse ano. Você vai simplesmente aí e tá a deriva. É como se você soltasse um barco e deixasse esse barco aí, ó. Vamos ver o que as águas, o que o vento vai fazer e onde esse barco vai parar. E aí você pode parar num lugar onde você não gostaria de estar. Você pode chegar numa situação que você não gostaria para sua vida, porque você não tem um projeto, você não tem um objetivo, você não trabalhou, você não definiu nada disso. Então agora, aproveita que começou o ano, se você ainda não fez, e se você já fez, coloca aqui nos comentários, já fiz o meu planejamento para 2023. Mas se você não fez, se você ainda não tem os seus projetos definidos, né, organiza agora. Separa um tempo aí e começa a organizar os seus projetos. Eu tenho o hábito, né, de fazer os meus projetos pessoais, e eu peço para minha esposa fazer os projetos pessoais dela, porque assim, eu tenho minhas metas pessoais, ela tem as metas pessoais dela, mas nós temos uma meta em família, nós temos uma meta em conjunto, e a maioria das vezes a minha meta, ela entrelaça ela passa, né, com a meta dela, então a gente entende que a gente está ali pedindo de repente a mesma coisa e isso se torna uma meta familiar, né, envolve a nossa família junto. Então é importante você definir isso. E quando você entender que você, o seu esposo ali, ou você, a sua esposa, precisa trabalhar junto,
né, ir para o mesmo lado, porque se cada um remar para um lado, cada um vai puxar para um lado e não vai para lugar nenhum, tá? Você vai ficar ali em círculo, tá? Se cada um puxar a corda para um lado, vocês não vão conseguir ir para nenhum objetivo. Então é importante que esse planejamento seja feito de forma individual, mas seja de forma familiar também. Você precisa elaborar esses projetos para que você comece a dar os passos para alcançar esses projetos. O terceiro ponto aqui, para você ter essas atitudes positivas, é desenvolver as suas habilidades. Então olha só, para você entender, o primeiro passo é fazer um balanço pessoal, fazer uma análise pessoal do que te travou, quais foram pontos positivos e negativos para poder usar nesse próximo ano. Depois é você definir os seus projetos para esse ano e depois você desenvolver as suas habilidades. Após você colocar tudo isso no papel, você escrever lá o seu planejamento para esse ano, né, você precisa fazer um mapeamento das suas habilidades e o que você precisa desenvolver para alcançar esses projetos. Colocou os objetivos no papel, você precisa entender o que você precisa fazer. Por exemplo, algumas pessoas colocam lá como objetivo uma casa própria durante esse ano. Algumas pessoas fazem isso. Aí beleza. O papel, quando você colocar as metas no papel, o papel não é algo mágico, tá? Que só de você colocar ali vai realizar os seus desejos, vai realizar os seus pedidos. Não é assim que funciona. O papel não é o gênio da lâmpada, tá? Não é assim que funciona. Só de você colocar ali você vai alcançar. Não. Você tem que trabalhar em cima desse projeto. Você já sabe o que você quer. Agora você precisa entender o que você precisa fazer para você chegar lá. Eu quero colocar lá como meta, como objetivo, uma casa própria. Então o que eu preciso fazer esse ano para que eu chegue ao ponto da casa própria? Então você vai começar a estudar esse processo. Você vai desenvolver suas habilidades. Poxa, qual que é a forma mais fácil de eu conseguir essa casa? Eu vou juntar dinheiro esse ano para comprar minha casa à vista? Ah, eu não consigo. O meu salário não dá para juntar dinheiro para comprar uma casa à vista. Eu vou fazer um financiamento? Eu vou fazer um empréstimo? O que eu vou fazer? Isso faz parte desse desenvolvimento das habilidades para você alcançar o seu projeto. O que eu preciso fazer para alcançar aquele meu objetivo? Quando eu entendo que eu preciso dar alguns passos, estudar, desenvolver as minhas habilidades para eu poder chegar naquele objetivo, vai ser muito mais fácil de eu conseguir alcançar esse objetivo. Ah, eu preciso pegar todo o meu FGTS, mais uma quantia que eu tenho guardada e financiar o resto. Então aí você vai procurar uma corretora de imóveis, alguém que possa trabalhar esse processo para você. Inclusive tem uma para indicar aí. E aí você vai entrar nesse processo, vai ver o que você pode dar de entrada e o que você pode fazer de financiamento e como que faz para o banco aprovar esse seu financiamento. E aí você vai dar os passos, vai entender qual mês que você pode fazer ou se você já pode fazer agora. Quando você define os seus projetos, quando você envolve as suas habilidades nisso, fica muito mais fácil de você alcançar os seus objetivos. Por exemplo, o seu objetivo pode ser uma viagem internacional. Por exemplo, pode ser um objetivo igual ao meu, que é conhecer a Europa. Então eu tenho 3 países definidos para conhecer a Europa nesse ano, que estava no planejamento de longo prazo, ele passou a ser um planejamento de médio prazo. Então para esse ano ainda, eu já tenho definido como meta para mim, para minha família, nós conhecermos a Europa e pelo menos 3 países da Europa. Quais são os países que eu já defini? Inglaterra, Espanha e Polônia. 3 países já estão definidos. O que eu vou fazer para alcançar esse objetivo? Qual que é o primeiro passo disso tudo? Eu preciso do que para viajar para esses países? Eu preciso de, primeiro, passaporte. Eu e minha esposa já fizemos o nosso, agora vamos fazer o da nossa filha. Então, já temos aí o primeiro passo, que é ter um passaporte. Se eu não tiver um passaporte, não adianta nem eu comprar a passagem, porque não faz sentido, né? Então, o primeiro passo é o passaporte. Já temos os 2 passaportes, falta só um. Então, o próximo passo é o próximo passaporte. E depois disso, o que eu preciso fazer? Eu já comecei agora, na verdade o ano passado, né, finalzinho de dezembro, pesquisar quais são os melhores meses para eu estar nesses lugares e qual meses eu tenho disponível. Quais são os meses que eu tenho disponível diante do calendário escolar, diante da programação que eu tenho, diante do planejamento que eu tenho dos eventos. Qual é o melhor mês para eu estar nesses países? É um mês que é frio? É um mês que é calor? Eu tô
disposto a ir pro frio, eu estou disposto a ir pro calor. Eu já comecei a estudar isso. Eu já sei qual é o mês que eu quero ir. E aí, qual foi o próximo passo? Eu comecei a pesquisar as passagens para eu ter uma noção de quanto já está essas passagens, de quanto tempo eu vou demorar para começar a trabalhar em cima dessas passagens, se eu consigo fazer isso agora, se eu consigo fazer à vista, se eu consigo fazer parcelado, como eu consigo fazer. Nicolas, bom dia. Você está entendendo que como você pega as suas habilidades, tá? Você pega as redes sociais aí e começa a fazer pesquisa em cima daquilo que você pretende alcançar. São atitudes positivas que fazem com que você comece bem o seu ano e que você consiga realizar os seus projetos, seus sonhos dentro daquele ano. Então é importante que você encontre, né, os seus objetivos e você comece a trabalhar em cima deles. O quarto ponto aqui para você entender é você investir em autocuidado. Cuidar de você mesmo deve ser sempre a prioridade. Eu tenho algo que eu gosto de falar, e é bíblico, que é o seguinte, né? Os principais mandamentos, né? Chegaram para Jesus e perguntaram qual que eram os principais mandamentos. Jesus falou: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento a não ser esse, foi o que Jesus falou. Ele falou assim, ó, esses aqui são os principais, tá? Se você seguir isso daqui, você vai conseguir cumprir todos os outros. E o que eu entendo? Deus, primeiro lugar sempre. Depois de Deus vem amar ao próximo como a ti mesmo. A maioria das pessoas erra nisso. Porque a maioria das pessoas, elas querem amar os outros sem amar elas mesmas. Sem cuidar delas mesmas. Então, o quarto ponto aqui para você ter atitudes positivas e começar bem o seu ano é você investir no seu autocuidado, é você começar a se amar, é você começar a se conhecer, é você começar a se preocupar com você mesmo. Então é Deus, você e depois o próximo, tá? Entenda essa ordem, Deus, você e depois o próximo. Não tem como você amar o próximo se você não amar você mesmo. Não tem como você amar a Deus se você não amar o próximo. Então, a primeira coisa é você estar bem com você mesmo para que você possa cuidar das outras pessoas. O amar o próximo como a ti mesmo, o ti, na ordem da frase, ele está depois, mas ele é primeiro. Porque está dizendo amar o próximo como a ti, como a você. Então, se você não amar você, não tem como você amar o próximo, não tem como você cuidar do próximo. Então, invista em autocuidado, cuide da sua saúde, cuide... O exemplo que eu tenho dado aqui, ó, da gente se preocupar com atividade física é justamente isso. É você cuidar da sua saúde. É você preparar os seus projetos, os seus objetivos e você estar bem de saúde para você chegar nesse ponto. Eu encontro algumas pessoas, as pessoas falam assim, nossa, o que você está fazendo que você emagreceu? Eu falei, cara, eu só cortei o açúcar, eu só cortei o doce, eu estou fazendo atividade física, eu estou cuidando, estou me alimentando melhor, estou cuidando da minha saúde, porque eu sei que é importante para os projetos que eu estou desenvolvendo, para os objetivos que eu quero alcançar. Então eu não quero chegar lá na frente, né, e não ter saúde para aproveitar as coisas que eu estou fazendo. Eu preciso investir no meu autocuidado, eu preciso investir na minha imagem, eu preciso investir, eu preciso estar ali, preciso cortar meu cabelo quando eu preciso cuidar da minha alimentação, enfim, eu preciso ter um autocuidado. Você que é mulher, você precisa renovar seu estoque de repente de maquiagem, você precisa cuidar do seu cabelo, você precisa fazer aquilo que precisa ser feito, porque isso vai trazer um benefício para você, porque você começa a se amar mais e assim você começa a cuidar mais do próximo, você consegue amar o próximo porque você está amando você mesmo. Então, guarda essa dica aí, quarto ponto é o autocuidado. E o quinto e último ponto para a gente fechar aqui a nossa live é aproveite o seu tempo. Tem uma frase que eu digo aqui para as pessoas e tem muita gente que às vezes não concorda, né? Mas é uma frase que eu estou levando, tá? Como uma filosofia de vida, como um lifestyle, é justamente eu não tenho tempo para perder tempo. É uma frase que eu tenho falado aqui. Então, dependendo do assunto, dependendo do que chega até mim, eu já falo, olha, eu não tenho tempo para ficar perdendo tempo. Eu não invisto em pessoas que não querem sair do lugar. Não invisto em pessoas que não querem sair do lugar, porque as pessoas têm que querer... As pessoas chegam e falam assim, olha, você trabalha com desenvolvimento pessoal, você já tem vários casos aí de pessoas que você ajudou, pessoas que saíram da depressão, pessoas que saíram do processo de ansiedade, pessoas que estavam tentando tirar a própria vida, né? Hoje estão vivendo, estão produzindo, estão sendo pessoas melhores e tal. E aí você fala assim, ajuda fulano. Eu falo, ajudo sim. Pede para essa pessoa entrar em contato comigo. Não, você tem que entrar em contato. Eu falo, não funciona dessa forma. A pessoa ela tem que entrar em contato comigo porque é uma atitude
que ela tem que ter de querer uma mudança, de querer uma transformação, porque senão não vai adiantar nada eu chegar e oferecer aquilo que eu faço para ela, porque ela não vai ter esse compromisso, ela não vai ter essa resposta que eu quero que ela tenha. Então o primeiro passo é ela entender, eu preciso de ajuda. E se eu preciso de ajuda, quem eu vou procurar? E quando ela chega até mim, eu vou entregar o meu melhor para que eu possa ajudar ela a sair daquela fase. Eu vou usar ferramentas, eu vou usar as estratégias que eu tenho para ajudar ela a sair daquela fase. E é isso que tem acontecido, né? As pessoas saem do processo de depressão, elas deixam, não porque eu tiro, né, os medicamentos, mas porque elas passam por um acompanhamento e às vezes o psicólogo, às vezes o psiquiatra não consegue entender o que é que aconteceu em pouco tempo, mas a gente entende pelo processo, pelo trabalhar que a gente tem. Não é nada sobrenatural, é apenas a pessoa ter uma tomada de consciência. Então eu invisto o meu tempo naquelas pessoas que querem realmente sair do lugar. E se elas não quiserem, não tem o que eu possa fazer, não tem o que um médico possa fazer, não tem o que o remédio possa fazer. Se você não quiser sair do lugar, ninguém vai tirar você. Se você não quiser ter resultado, ninguém vai fazer você ter resultado. Se você não quiser viver um ano de 2023 muito melhor do que você viveu em 2022, não tem ninguém que faça você viver esse melhor ano. Não tem. Porque depende de você, depende de cada um de nós, depende da nossa força de vontade, depende da nossa motivação. Sabia que você precisa de motivação? Você sabe o que é motivação? Eu até falei ontem aqui. Motivação é um motivo para a ação. Se você olhar para a sua vida, se você olhar para os seus resultados e está inconformado com os resultados que você está tendo, você já tem um motivo. A inconformidade com o resultado. Agora tem o próximo passo, a ação. O que você vai fazer para sair da vida que você está tendo agora? O que você vai fazer para ter o resultado que você não está tendo agora? Irene, bom dia. O que você vai fazer? Quais as atitudes positivas que você vai usar para você sair da fase que você tá tendo agora? Do momento que você está vivendo agora? O que você vai fazer? Porque se você não quiser fazer, não vai acontecer nada. Se você não der o primeiro passo, você pode ter um motivo, mas se você não tiver a ação, ele não vai gerar um resultado. Então o motivo gera uma ação que gera um resultado. Motivação. Motivo gera uma ação que gera um resultado. Sabe o que o resultado gera? O resultado gera um transbordo, porque aquilo que faz bem para você, você compartilha com outras pessoas. Então, ó, motivação. Motivo gera uma ação, a ação gera um resultado, o resultado gera um transbordo, o transbordo gera um novo motivo, porque você entende o que você precisa fazer, você entende que você pode mudar a vida das pessoas. Esse novo motivo gera uma nova ação, que gera um novo resultado, que gera um novo transbordo. E aí você entra num ciclo de prosperidade, você entra num ciclo de crescimento, você entra num ciclo de avanço na sua vida e você começa a entender a sua identidade, você começa a entender o seu propósito, você começa a entender que envolve outras pessoas, que as pessoas podem te encontrar dentro daquilo que você faz. Se você vende, você se torna um melhor vendedor. Se você tem uma empresa, a sua empresa passa a crescer. Se você tem um número X de funcionário, você começa a aumentar o número de funcionários porque você começa a entender esse processo, que o motivo gera uma ação e que uma ação gera um resultado e que esse resultado gera um transbordo e que esse transbordo gera um novo motivo para gerar uma nova ação. A motivação vai levar à ativação e ninguém te para mais. Exatamente. Aí você... sabe quando você... É até estranho eu falar esse exemplo aqui, mas os carros mais antigos, eles precisavam de uma manivela para serem acionados, né? Hoje você aperta o dedinho lá no start, ele já... né? Mas os carros mais antigos, ele precisava de uma manivela e você tinha que girar várias vezes ali. Então é mais ou menos isso, né? A motivação vai levar à ativação, né? Então quando você tem a motivação, quando você tem a motivação que vai gerar o resultado, que vai gerar um transbordo, ele vai gerar essa ativação, vai ser um start, né? Vai ser um estupim que tem ali para você explodir, e quando você explode, você decola. Quando você explode, você decola. E aí você vai para outro nível, aí você vai para outra fase, aí você começa a colonizar lugares que ninguém consegue colonizar. Elon Musk está aí, colonizando outros planetas, né, dominando a tecnologia, fazendo tantas outras coisas, porque ele está fazendo coisas que ninguém está fazendo. Ele está gerando resultado em lugares que ninguém está gerando resultado e ninguém consegue acessar. Então a tecnologia está avançando tanto para o lado das empresas dele,
que muitas pessoas não conseguem acompanhar e elas têm que comprar ali essas informações. Então, esse é o processo para você ter essa ativação, para você ter esse resultado nesse ano de 2023, para você começar a sair do lugar. É você ter um motivo para gerar uma ação, para essa ação gerar um resultado na sua vida. E aí você vai começar a fazer diferente do que você fez no ano passado. O que você precisa? É se conectar de repente com as pessoas certas, é estar no ambiente certo, é participar de repente dos eventos certos. É estar no programa certo, é estar perto de pessoas que possam te levar ao próximo nível, à próxima fase. Quando eu aprendi isso, quando eu entendi que eu precisava de mentores na minha vida e quando eu entendi que eu podia mentorar as pessoas, que eu poderia ensinar as pessoas com aquilo que eu já fiz, pegar da mão das pessoas e levarem ela a ter resultados, eu comecei a avançar rumo ao meu propósito e as coisas começaram a fazer sentido. Eu comecei a avançar, eu cresci nesses últimos anos muito mais do que eu tinha crescido em 2 formações. Nesses últimos anos eu comecei a ter mais resultados do que a minha vida inteira. Por quê? Porque eu entendi o motivo que gerava uma ação, que gera um resultado, que gera um transbordo. E aí entrei nesse processo, como Ativando o Reino de Cristo falou aqui, da ativação. E aí ninguém mais te para, aí ninguém mais te segura. Sabe por quê? As coisas que são de Deus, as coisas que são dos céus, as coisas que são do reino já foram te dadas. A mesa, o banquete já foi servido para você. E aí você está lá numa cadeira sentado. E aí o dono daquela mesa, daquele banquete, ele fala para você assim, olha, você pode pegar tudo que está nessa mesa aqui. Você só precisa levantar e vir até a mesa. Só que às vezes a gente se contenta com as migalhas que passa das pessoas que foram lá pegar. E elas derrubam uns pedacinhos, a gente vai lá e cata aqueles pedacinhos e a gente está tudo bom com aquilo. Sabe por quê? Porque você não sabe os planos de Deus para você, você não sabe qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você, você não quer mudar de repente a sua mentalidade, você não quer sair do seu ciclo de amizade, você não quer sair do ambiente que você tá, que tá fazendo mal para você, que tá matando você, que tá jogando você para baixo, você não quer se conectar com outras pessoas que vão te levar para o próximo nível. Como eu falei no início aqui, você não quer negociar muitas vezes com seu corpo para acordar cedo, para ser mais produtivo, para estudar, para ler, para se divertir durante o percurso, porque tem que ser prazeroso, você tem que se divertir durante o percurso, você tem que desfrutar das coisas que vão acontecendo na sua vida. Você tem que desfrutar, porque aí você vai entender esse processo. Então tem que ser divertido as coisas para você. Claro que não vai ser uma bagunça, mas tem que ser prazeroso. Essas recompensas têm que acontecer no meio do caminho, as coisas precisam ser alegres, ser felizes para você, porque senão vai ficar difícil para você levar as coisas. Esse ano vai ser pesado para você se você não se divertir durante o percurso. Você acha que para mim é um sacrifício estar aqui fazendo live para vocês? É claro que não. Para mim é divertido. Sabe por quê? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer e eu aprendo quando você coloca um comentário aqui. Eu aprendo quando você faz uma pergunta aqui. Eu aprendo quando eu tenho que trazer determinados assuntos aqui para vocês. Eu aprendo quando eu estou sentado com alguém fazendo uma mentoria individual. Eu aprendo quando eu estou nos meus grupos de mentoria. Eu aprendo quando eu abro uma aula gratuita lá pelo Zoom. Inclusive, você que chegou agora, hoje à noite tem uma aula gratuita de como você fazer o planejamento para o seu ano. Então, ó, clica no link da minha bio aí, cai para dentro de um grupo, manda um direct aí para você aprender hoje à noite como que você faz o planejamento estratégico para o seu ano, tá? Um planejamento pessoal para o seu ano. Eu vou dar algumas informações, vou ajudar as pessoas a montarem um planejamento. Uma aula gratuita lá pelo Zoom, tá? E tem um outro detalhe. Nós começamos uma turma de mentoria chamada Mentoria Decolando. É 1 ano de mentoria, 1 ano de acompanhamento, tá? 1 ano de crescimento, onde a gente está fechando um grupo de 20 pessoas. Essas 20 pessoas, elas vão conseguir avançar nos seus projetos. Essas 20 pessoas vão fazer parte de todos os programas que eu lançar esse ano. Essas 20 pessoas, no final do ano desse ano, elas juntos, né, 20 pessoas, vão lançar um livro coletivo e vão deixar a sua marca e vão deixar o seu legado. Tá? Eu vou aplicar a minha mentoria de como escrever um livro para essas pessoas e elas vão desenvolver um livro coletivo, né, e vamos lançar no final desse ano um livro coletivo. Então, nós vamos entrar num processo de crescimento. Como eu falo para eles, né? Nós vamos embarcar dentro de um foguete, nós vamos decolar, nós vamos avançar 10 anos em 1 ano. Esse é o processo. Nós vamos acelerar o processo de tempo, nós vamos acessar o Kairos. Nós vamos entrar no tempo oportuno, no tempo da oportunidade. Porque a maioria entendeu que poderia fazer mais e que precisa de alguém para estar ali orientando no passo a passo do que precisa ser feito.
Então, se fizer sentido para você, entre em contato aí também. Ainda tenho vagas, tá? Tenho 5 vagas ali para essa mentoria. Se fizer sentido para você cair para dentro, vem fazer parte desse projeto. As aulas já estão salvas, a gente já começou ontem essa mentoria. Então tem um monte de conteúdo, tem um monte de atividade, é uma oportunidade que você tem para poder sair do lugar mesmo, tá? Tem tarefas durante a semana que você precisa fazer para que você saia do lugar, porque o principal responsável pelo seu fracasso, pelo seu sucesso é você mesmo. Se você não sair do lugar, se você não cuidar de você, se você não fizer aquilo que precisa ser feito, nada vai acontecer na sua vida. Então, é hora de você pegar essas dicas aí, essas atitudes positivas para você começar bem o ano. Eu vou repetir para você, é você aproveitar bem o seu tempo, tá? Aproveite bem o seu tempo, tá? Estude, invista em conhecimento, assista boas lives, siga boas pessoas. Faz um limpa, entra lá no seu Instagram, faz um limpa daquelas pessoas ali que não produzem conteúdo nenhum, que não vão te ajudar. Às vezes tem uns vídeos lá que tiram você do foco, do objetivo. Deixa de seguir essas pessoas e começa a seguir algumas pessoas produtivas. Senta na roda de pessoas que realmente possam te trazer informações, que realmente possam te ajudar. Ultimamente eu tenho feito muito isso, né? Os lugares que a gente tem frequentado, as rodas que a gente tem sentado, são rodas produtivas. A gente não tem tempo para perder tempo, de ficar falando da vida dos outros, de ficar criticando, de ficar pensando no programa de governo. Claro que a gente se preocupa com o nosso país, mas se eu ficar focado nisso o tempo todo, com as notícias que estão acontecendo, eu perco o rumo, eu perco a direção da minha vida. Eu começo a ficar focado só nisso. Se eu ficar assistindo televisão aberta, se eu ficar assistindo o jornal, eu vou ficar acreditando, desmentindo. Se eu for ficar participando de alguns grupos de WhatsApp, aliás, é importante você fazer essa limpeza também nesses grupos de WhatsApp, sair daí de um monte de grupo que não fortalece em nada você, que estão tirando você do foco, estão tirando você do objetivo. Começa a focar nisso, começa a se preocupar um pouquinho mais com você, começa a fazer uma limpeza. Pega aí algumas coisas que você tem na sua casa, que você não usa mais, e doa para algumas pessoas, ou aquilo que precisa ser jogado fora, faz isso. Você vai ver que vai melhorar muito o ambiente onde você está e vai começar a abrir portas para coisas novas na sua vida. Faz um limpo aí no seu guarda-roupa, sugeri isso ontem. Faz um limpo no seu guarda-roupa, nos seus calçados, né, nos brinquedos que tem aí, que está acumulando sujeira, poeira. Né? Doa para alguém que vai brincar com esses brinquedos. Faça isso, incentive os seus filhos a fazerem isso também. Né? Chama todo mundo lá para fazer uma faxina, junta lá, muda aquele ambiente. Começa algo novo na sua vida, eu tenho certeza que vai ser muito importante. Então aproveite o seu tempo, faça coisas que realmente faz sentido para você. Invista no autocuidado, né? Cuida de você, desenvolva as suas habilidades, defina os seus projetos e faça um balanço pessoal daquilo que está limitando você, daquilo que está travando você nesse processo de crescimento. Eu tenho certeza que a partir do momento que você entender essas fases, nada vai segurar você nesse ano de 2023. Você é um foguete que está pronto para decolar. Você só precisa do combustível certo, né, e da autorização para esse processo de decolagem. A autorização já foi dada pelo Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. E ele está falando assim, só estou te esperando você decolar, que a hora que você avançar nesses projetos, a hora que você alcançar outras pessoas, eu vou colocar a minha mão sobre a sua vida e você não faz ideia do que vai acontecer. Mas você precisa dar esse passo inicial, você precisa resolver sair do lugar hoje, você precisa começar a viver o melhor ano que Deus preparou para você, que é esse, que é o ano que você está vivendo. Então, bora para cima, bora transbordar esse conteúdo. Amanhã, 8 horas da manhã, a gente está de volta aqui, todos os dias, de segunda a sexta, 8 horas da manhã, a gente está aqui produzindo esse conteúdo. Fechamos o ciclo de um ano, já estamos seguindo aí, partindo para o próximo ano, e eu tenho certeza que você vai crescer muito, né? A gente crescendo 1% todos os dias. Então, seja hoje melhor do que você foi ontem e amanhã melhor do que você vai ser hoje. E você vai entrar num processo de crescimento que ninguém vai segurar você, tá? A não ser você mesmo. A não ser você colocando barreiras e empecilhos. E às vezes o que você precisa é de alguém para pegar da sua mão. E eu tô junto com você nisso, tá? Se você precisa de alguém para pegar da sua mão, entre em contato aí que eu faço questão de ser essa pessoa que vai pegar da sua mão e vai ajudar você nesse processo de crescimento. Jameson, bom dia, general. Seja bem-vindo. Estamos juntos, né? E bora transbordar, bora crescer, porque tem muitas coisas para acontecer nesse ano de 2023 e você é a pessoa que foi escolhida para crescer, para atingir outras pessoas, para impactar outras pessoas, para fazer aquilo que precisa ser feito, tá? O teu fracasso ou o teu sucesso, ele é mérito seu, de mais ninguém. Então, bora decolar, bora para cima, bora aprender,
Bora fazer aquilo que precisa ser feito. Eu desejo assim um dia incrível para vocês, que realmente vocês possam ser abençoados e possam ter um dia próspero e que tenha muita paz no dia de vocês. Ó, fiquem na paz e até amanhã. Tchau, tchau. Valeu!